Senhor Jesus, nós apresentamos aqui o nosso louvor a Ti. Nós temos certeza que o Senhor recebeu o nosso louvor essa noite. Eu quero apresentar a minha vida, Senhor, diante da Tua igreja, para apregoar a Tua palavra, no Teu nome, para a glória do Teu nome. Me ajuda, Senhor, nos dá entendimento para compreendermos a Tua palavra, no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu já disse e reafirmo que das epístolas que Paulo escreveu, na minha visão e concepção, a epístola aos Romanos é de fato a mais importante. Os irmãos entendem que quando Paulo escrevia as suas epístolas, ele não as dividia como nós as temos divididas hoje em capítulos e versículos. Paulo não escrevia dizendo, aqui eu vou terminar o capítulo 1 e aqui eu vou começar o capítulo 2. Não, aqui nesse pensamento eu encerro o capítulo 2 e agora eu vou começar o capítulo 3. O capítulo 3 vai ter 6, 7, 15, 20 versículos, enquanto o capítulo 4, que eu ainda vou escrever, vai ter 3. Paulo não fazia essa divisão. Então nós temos que entender que a epístola aos Romanos, ela parte de um todo, do qual nós extraímos porções para aplicar na nossa vida diária, dos quais, na minha concepção e opinião, os versículos 1 e 2 encerram e sintetizam a pregação de Paulo. Se eu tivesse que classificar de todos os registros que Paulo nos deixou, quais são os versículos que melhor sintetizam a pregação e a palavra de Paulo, eu diria que é os versículos 1 e 2 da Epístola aos Romanos. E por que eles são tão importantes? Conforme eu vos anunciei quando preguei na nossa campanha, o capítulo 1 vai falar da sua relação, o versículo 1 do capítulo 12 vai falar da sua relação com Deus. Como você se entrega para Deus em sacrifício vivo, em oposição ao que era realizado no Antigo Testamento, onde você levava o sacrifício, e agora, no Cainê de Atequé, na nova aliança, no Novo Testamento, que é selado então pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, por amor de nós, você não leva mais o sacrifício, você se apresenta como sacrifício. O sacrifício agora é você. E não obstante, no Antigo Testamento precisava de haver morte para que o sacrifício fosse consolidado. No Novo Testamento não precisa mais haver morte, porque já houve na cruz do Calvário e a morte foi perfeita, não havendo mais a necessidade de você apresentar morte para Deus. Agora você apresenta vida, e a vida que você apresenta é a sua própria, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso produz aquilo que Paulo vai chamar de latreia, culto racional, latreia logiquem, que nada mais é do que a conformidade, a continuidade do culto que você presta a Deus aqui. Paulo está dizendo que porque agora você é um sacrifício vivo, você se apresenta como sacrifício vivo, você não se apresenta apenas na igreja no domingo de manhã ou no domingo à noite, você também se apresenta a Ele em sacrifício vivo na segunda de manhã no seu trabalho, quando você estiver lá sofrendo no seu trabalho. Você também vai se apresentar a Ele como sacrifício vivo. Da mesma forma como você se apresenta no domingo, você também vai se apresentar diante daquela situação terrível e impossível que está te maltratando, tirando a tua paz. Você também vai se apresentar em sacrifício vivo ali.
Quando você estiver no final de semana, queimando uma carne, fazendo um churrasquinho com os irmãos da igreja, com a sua família, com os seus amigos, você também ali vai se apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque você vai manter o culto lógico, o culto racional, você vai manter a conformidade do seu culto, o mesmo culto que você presta aqui, você também presta em qualquer lugar, em qualquer momento, aliás, em todo tempo, aonde você estiver, porque você foi salvo, lavado pelo sangue de Jesus. E então, Paulo encerra o versículo 1 com essa ideia, de que você é o culto vivo, de que você se apresenta a Ele em sacrifício vivo. Mas no versículo 2, ele vai tratar não da nossa relação com Deus, porque ele já tratou isso no versículo 1. Ele vai tratar agora da nossa relação conosco. Eu e eu. Eu transformado com eu tendo as minhas paixões e vontades mundanas e carnais. E como eu apresento para o mundo que eu, que antes era depravado, que antes era cheio de coisas erradas, agora sou transformado pelo Evangelho, mediante a minha confissão de crença, de que o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário, purificou os meus pecados, e a partir dessa crença eu sou transformado em uma nova criatura, a minha essência é então transformada, e as pessoas passarão a observar e a constatar esta transformação. Então Paulo vai tratar disso no capítulo de número 2, desse mindset que é mudado, dessa mentalidade que agora é mudada. Paulo está tratando de ampliar a mente do cristão para entender o que de fato é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo então está tentando nos alertar de como nós devemos caminhar a fim de ampliar a nossa visão e a nossa mente em relação a Deus e ao conhecimento de Deus. E eu agradeço a Deus por Ele ter deixado isto escrito aqui. Porque este livro que os irmãos veem, que os irmãos têm, talvez na sua Bíblia, talvez no seu device, talvez na sua mão, embora não seja a única fonte de conhecimento de Deus, porque eu, por exemplo, fui evangelizado por um irmão que não sabia escrever o próprio nome, ele não sabia ler nem escrever, mas contanto ele me falou da salvação em Cristo Jesus, e os versículos que ele sabia, eu descubro depois que ele só sabia porque ele pedia para os filhos lerem para ele, e ele então decorava. E ele não tinha o privilégio de ler isso aqui como eu consigo ler, como você consegue ler. Então eu acredito que o conhecimento de Deus não tem uma única fonte, mas embora esta não seja a única fonte de conhecimento de Deus, é a principal e está sobre todas. É por isso que eu quero lhes trazer este texto para analisarmos juntos e tirarmos as considerações que o Espírito Santo nos quiser passar deste texto. O versículo de número 2, tratando desta mudança de pensamento, quando você muda, quando você é transformado, quando você muda o seu entendimento a respeito de alguma coisa, quando você amplia a sua visão sobre alguma coisa, a sua perspectiva muda em relação àquilo. Você sai de uma visão microscópica, de uma visão micro, e vai para uma visão macro.
você consegue entender melhor as situações. E daí a importância de nós entendermos esta mudança de pensamento que Paulo propõe. Porque quando você tem a sua mente transformada, porque quando você tem a sua visão em Cristo ampliada, você não pergunta mais por que isto me aconteceu, você me pergunta como isso vai ser usado para engrandecer, glorificar e exaltar o nome bendito de Jesus. Há uma mudança de percepção. Não é mais por que isso me ocorreu, aonde isso vai glorificar e exaltar o nome bendito de Jesus, porque a sua mente agora foi transformada, ampliada, alargada, e você então tem esse entendimento mais amplo, que é um exemplo sobre isso. Eu sempre trato isso, porque para mim são dos mais nocivos ataques que o mundo e consequentemente o diabo faz aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, inclusive às nossas crianças. Quando eles escutam, por exemplo, sobre ciência, e há aquela falsa premissa de que ciência e religião não se mistura. E eu falo falsa premissa porque tudo que a ciência, eu não estou falando da pseudociência baseada em ideologia agnóstica, eu estou falando de ciência, comprova, é tudo aquilo que a Escritura já antes dizia, ela só mostra de uma forma diferente. Por exemplo, quando eles são confrontados nas universidades, no ambiente acadêmico, na escola, sobre o reducionismo científico, que tudo se baseia em 3 coisas: tempo, espaço e matéria. E aí eles vão dizer que a ciência é sintetizada em 3 aspectos: tempo, espaço e matéria. 3 em 1. Aí a gente pega, por exemplo, o tempo. O tempo se apresenta de 3 formas: passado, presente e futuro. 3 em 1. Aí você pega, por exemplo, o espaço. O espaço se apresenta de 3 formas: altura, largura, profundidade. 3 em 1. Aí você pega, por exemplo, a matéria. A matéria se apresenta de 3 formas: prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. Os prótons e os nêutrons, por exemplo, se dividem ou se apresentam de 3 formas. Cada um possui 3 quarks, 3 que formam 1. A base da matéria, o estado básico da matéria, também é 3 em 1: sólido, líquido e gasoso. A própria música, tem música no céu, sim ou não? A própria música se apresenta de 3 formas: harmonia, melodia e ritmo. É 3 em 1. Quando a sua mente é transformada e você escuta isso, você para e pensa: opa, eu conheço esse 3 em 1. Eu sei de alguém que é 3 e que é 1. Eu sei de alguém que é uno, mas se apresenta em 3: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é 3 em 1. Ele é 3 em 1. Você entende como as informações chegam para você? Como você tem a sua mente transformada, você consegue ampliar a visão. E é através disso que nós ganhamos pessoas para Jesus. O versículo 2 traz algumas particularidades que eu gostaria de discorrer com os meus irmãos agora. Veja o que ele diz: e não vos conformeis com este. Tem 2 palavras
muito precisas aí. A primeira palavra aí é transformar. A segunda é mundo. Transformar, se esquematizar do grego, quer dizer assumir forma externa semelhante, seguir o mesmo padrão, de onde vem a palavra do português esquema, seguir o mesmo padrão, de onde influencia a palavra latina conformare, com, em semelhança e formare, modelo. Quando Paulo está dizendo não vos conformeis com este mundo, o que Paulo está dizendo é não se amolde, não assuma a forma, não adquira, não compre os valores desse mundo. E esta é a segunda palavrinha interessante nessa frase, porque há pelo menos 3 palavras no grego para mundo. A primeira é cosmos, que ocorre 32 vezes no Novo Testamento. É onde está, por exemplo, quando você lê o texto áureo da Bíblia, né? Falar em áureo me dá uma lembrança, uma saudade, né? Os irmãos entenderam. O texto áureo da Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus, o quê? Deus amou o cosmos. Cosmos pode representar 2 coisas. A primeira é sistema, ordem, ou seja, criação, processo criativo. A segunda é povo, gente, people, pessoas. E aí eu entendo que Jesus está falando ali em João 3,16, mas ele basicamente significa isso. Você tem então a segunda definição, ou a segunda palavra, que se aplica a mundo. E isso é importante para você entender por que Paulo está mandando não se amoldar, não comprar os padrões. De que tipo de mundo Paulo está falando para você não comprar esses padrões? Será se o mundo que ele está falando é um material, que você não pode ter a sua casa, que você tem que viver em miserabilidade? Será desse mundo que ele está falando? Será se o mundo que ele está falando é as pessoas que não fazem parte da minha comunidade cristã? Será se essas pessoas, ele está dizendo que você não pode entrar em contato com elas? Que tipo de mundo Paulo está falando? Isso é importante, porque a segunda definição de mundo que tem no grego, oikumene, quer dizer terra. E significa, é usado mais para terra não habitáveis, terra inóspita, terra sem habitantes, inabitada. Então, o que Paulo está usando lá, e você pode conferir no texto em grego, é a terceira definição, aion, que quer dizer era, ciclo de tempo, era atual em contraste à era futura, costumes e práticas relativas ao tempo que eu estou vivendo. Então, quando Paulo está falando, não compre os padrões do mundo, ele está dizendo, não compre os padrões desta era perversa, longe de Deus, desses costumes fora do propósito de Deus que são apresentados para você. O que Paulo está dizendo é, mantenha a pureza da sua fé na prática do evangelho que Cristo deixou para nós. E se alguma coisa for contra este evangelho, rejeite, porque a sua vida com Deus vale mais do que qualquer prática que você comprar nesta terra. O que ele está dizendo é, não compre estas práticas nocivas à sua vida espiritual. Mantenha a sua pureza espiritual.
Dê valor ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para te resgatar do mar de pecados que você vivia e te colocar assentado aqui nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para dizer: fala Deus, porque agora eu consigo te ouvir com os meus ouvidos. E não vos conformeis com este mundo, não compre os padrões desta era, as modinhas desta era, que são nocivas à sua vida espiritual e ao propósito eterno de Deus, o qual é você morando com Ele nos céus. Depois ele vai continuar. Uma vez que você não compra essas modinhas, uma vez que você não adere a estas modinhas, a esses costumes contrários às escrituras que o mundo te oferece, você então, em troca disso, ao invés de aderir, você se exercita em transformai-vos. Pelo quê? Pela renova do vosso E aí são 3 palavrinhas interessantes para a gente entender melhor. Transformai-vos. Transformação. Depois ele vai falar renovação. E depois ele vai falar entendimento. Veja, o grego não é uma língua ambígua. E a escritura não foi feita por acaso. Tudo que tem nela, a escritura é totalmente inspirada. Ela não é parcialmente inspirada. Ela é totalmente inspirada. Nós cremos na inspiração verbal e plenária da palavra de Deus. Ela é plenamente inspirada. Por isso não há na escritura coincidências. O que há são cristocidências. E quando você analisa, você percebe que no português essas 2 palavras são muito parecidas: transformar e renovar. Ora, se eu estou de um estado e eu sou transformado em outro, eu fui renovado, certo? No grego funciona diferente. Porque a palavra transformar, ela se divide em 2, conforme o pastor Christian expôs aqui muito bem. Metamorfos. E eu quero trazer meta para o sentido mais, vamos dizer assim, puro da expressão no grego, que é mudar depois de estar com alguém. Meta é uma mudança feita em decorrência de um ato. É uma mudança feita em decorrência em produto de um algo. Alguma coisa aconteceu e você então mudou. O que foi que aconteceu? Você conheceu o amor de Jesus e foi preenchido pelo amor de Jesus. E você jamais, nem se você decidir abandonar a fé, você jamais será o mesmo ou a mesma, porque ninguém consegue ser o mesmo quando é alcançado pelo amor genuíno de Jesus de Nazaré. E morfos, de metamorfê, que quer dizer mudança de acordo com a essência interior. Então, quando você transforma-se, você o faz porque você teve um encontro com alguém. E esta transformação não é estereótipa, ela não é do exterior. Mas o seu exterior reflete aquilo que aconteceu no seu interior. O seu coração é transformado. Como diz as Escrituras: tirarei o coração de pedra e lhes colocarei um coração de carne. Você é transformado porque Jesus te encontrou e Jesus mudou a tua essência. É na sua essência que você é transformado.
no nível mais profundo do seu ser, do seu ego, no nível mais profundo do seu ente, você é então transformado, porque não tem canto aonde o amor de Deus não penetre. Depois ele fala que quando você é transformado, mas transformai-vos pela renovação. A palavra renovação no grego, anakenose, significa fazer novo. E é diferente de recomeçar. Porque quando você vem para Jesus, você não recomeça. Não é um recomeço. Você é feito novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não é um recomeço, é uma transformação. A renovação é um novo começo. Ah, mas e as práticas que eu tinha que eu não conseguia vencer, agora consegue em Cristo, porque começou de novo. E os meus pecados lá que eu cometi foram zerados, limpados, limados, porque começou de novo. O sangue de Jesus purificou você dos seus pecados. Ah, mas eu não conseguia pronunciar uma palavra em público, agora consegue, porque começou de novo. Você começou de novo, a sua vida começou de novo, é tudo novo, é novidade de vida. Esta é a extensão da salvação de Cristo Jesus na tua vida. E quando você é renovado, ele diz que a sua renovação é pelo entendimento. Quando ele fala entendimento ali, ele não usa gnosis do grego, de conhecimento. Não é pelo que você conhece que você é transformado. Você pode ter a Bíblia inteira na sua cabeça, fazer exegese dela de ponta a ponta. Se você não tiver, se Jesus não transformar o teu ser de dentro para fora, o seu conhecimento é apenas gnosis, é apenas entendimento sobre alguma coisa. Quando ele fala renovação de conhecimento, ele usa a palavra nous, que significa a essência da capacidade dada por Deus a cada um de pensar. Então quando você é renovado, quando Deus faz tudo novo, Deus coloca na própria essência do teu pensamento um link com os céus. E você então passa a ver as coisas pela perspectiva de Cristo. Você começa a sentir as coisas pelas perspectivas de Cristo. Não é apenas uma mudança de conhecimento. Antes de ser crente eu não conhecia nada da Bíblia e agora eu conheço alguma coisa. Não é isso. É que a sua capacidade de pensar mudou. O que antes era condicionado a pensar para o mal, agora pensa para o bem. E quando vem pensamentos para você, para te tentar, para você pensar pelo mal, tem o Consolador amado para te fazer lembrar que o teu entendimento mudou. Cristo mudou a essência do teu pensamento. Entenda, você, nós fomos mudados na essência de quem somos. Por isso que a salvação é a mais powerful coisa que já pode acontecer na vida de alguém. Porque Cristo muda a essência do ser humano. Cirurgia muda o exterior, muda uma condição. A cirurgia de transformação que Cristo faz no homem muda a essência do próprio homem. Quantas pessoas você não conhece que tinham a sua vida dedicadas a fazer o mal para os outros, a assaltar, a roubar, a se prostituir, a fazer coisas ilícitas, a traficar,
E quantas dessas pessoas você não conheceu, não viu, em cima de um púlpito pregando o evangelho? Por que isso aconteceu? Porque foram mudados na essência. Porque Jesus Cristo muda o ser humano na essência dessa pessoa. Quantas vezes você já foi pego em situação que você pensava, se fosse antes eu já tinha feito isso. Por que não fez? Porque você foi mudado na essência. Porque Jesus Cristo operou na essência da sua alma. É por isso que esta palavra aqui entra em juntas e medulas, alcança juntas e medulas, alma e espírito, e é apta, inclusive, para discernir as intenções do coração. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aí, quando você entende esta transformação, aí vem o mel do versículo. Aí vem o doce do versículo. Quando você passa por esse processo, você experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu te falei que não existe coincidência, tem cristocidência. Estas três palavras não estão aqui à toa. Boa aqui, agaton, cuja raiz é HP, o amor imarcessível de Deus pelo homem, inalcançável e inatingível. Agaton quer dizer intrinsecamente bom por natureza, cuja essência da própria ação é boa, sem chance alguma de haver segundas intenções na ação. O que Deus deseja para você é intrinsecamente bom. O projeto que Deus tem para você no ano de 2020 é intrinsecamente bom. Na própria essência do projeto, ele é bom. A vontade de Deus para a sua vida no ano da transformação é intrinsecamente boa. O que Deus tem para a nossa igreja é bom. O que Deus tem para as igrejas de Marieta, Atlanta, dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo é bom. O que Deus tem para a tua família é bom. O que Deus tem para aqueles teus que ainda não aceitaram Ele, mas que com o teu joelho no chão não resistirão ao poder do Evangelho, é bom. É salvação e vida eterna na tua casa. Para que experimenteis qual seja a boa e agradável. Eurasto no grego quer dizer totalmente aceitável. Aquilo que você não consegue resistir de tão bom e agradável que é para você. E a segunda conotação que esta palavra é usada neste verbo é que te satisfaz totalmente. O que Deus tem para você no ano de 2020, além de ser intrinsecamente bom na raiz, te satisfará completamente. Aqueles que usam drogas usam para preencher um vazio que os gregos chamam de splagnizomai, que é um vazio entranhável, mas as drogas são apenas uma cobertura e não conseguem preencher esse vazio. Por isso que ele
torna a querer este vazio. O que Jesus tem para estas pessoas no ano de 2020 satisfaz completamente, porque vir à igreja, se reunir com seus irmãos e no meio do louvor ou no meio da palavra sentir a ação, poder do Espírito Santo, e você começa a se arrupiar porque você está sentindo a glória de Deus, e isso te satisfaz ao nível da tua alma. Isso te satisfaz completamente. É por isso que você sai no domingo para enfrentar as barreiras e as dificuldades, e no outro domingo você vai estar aqui também, e na segunda-feira você vai estar aqui também, e se tiver terça-feira você vai estar aqui também, porque o que Deus tem para você te satisfaz na tua alma. Sabe a sensação de estar satisfeito? Você está morrendo de fome, você chega em casa e tem aquela comida que você ama, você come, senta no seu sofá ou deita na sua cama e diz: eu estou satisfeito. Isso nem se compara com o que Jesus Cristo tem para a tua vida e para a tua família no ano de 2020. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Teleion é o verbo utilizado aqui. Significa completo em todas as partes. Ou seja, o que Jesus vai entregar para você e para a sua família no ano de 2020 é completo. O milagre que está esperando você no ano de 2020 é completo. A vontade de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa, com graça, poder do Espírito Santo, unção, fartura, e mesmo que não haja fartura, resposta de Deus às tuas orações é completa. No ano de 2020, a vontade de Deus para você é perfeita, é agradável, é boa, é completa. Se você não se importar, fique de pé no nome de Jesus. O que Paulo propõe para nós é mudança para transformação. O que Paulo está propondo para mim e para você é: amplie sua visão. O que Paulo está dizendo para mim e para você é: tem mais em Cristo para você do que qualquer coisa que o mundo possa te oferecer. O que Paulo está propondo para mim e para você é: permaneçamos firmes na direção que Deus tem para nós no ano de 2020, e o final vai ser completo. O que Deus está dizendo para nós através das palavras de Paulo é: como você foi transformado, Deus então vai abrir a sua cabeça, abrir o seu entendimento, e você então vai compreender o plano de Deus por você por completo. A partir de então, e eu creio que a partir de hoje, ao invés de perguntar por quê, você vai perguntar como isso vai glorificar o nome de Deus. Quando aquela situação acontecer na tua vida, e se acontecer, ao invés de se lamentar por ela, você vai glorificar, porque você sabe que o final é teleion, o final é completo, o final da vontade de Deus é agradável, perfeita e boa para você. Quantos aqui como eu precisam de um milagre? Eu quero orar junto com você. Eu sou totalmente crente de que Deus pode operar milagres e maravilhas aí mesmo onde você está. Mas eu quero te propor um desafio essa noite: mudança de mente, transformação aqui, entrega total, como no versículo 1 do capítulo 12. Mudar de pensamento em relação a isso, e entender que se você continuar na vontade de Deus, ela vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Eu quero te convidar a orar junto comigo. A Bíblia diz que quando os crentes se reúnem, se 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estarei no meio dele. Se eu acredito que a Bíblia é verdade, que eu sou salvo, eu acredito que as palavras de Jesus são a verdade.
E se Jesus disse que Ele estaria aqui se nós nos reuníssemos em nome dEle, eu não tenho dúvida de que Jesus está aqui. Eu te convido a apresentar a tua petição aqui, ó, nos pés do altar, aí mesmo onde você está. Você nem precisa vir aqui, mas endereçar as tuas petições a Jesus. Eu sou pó e cinza, eu sou falho, eu sou pecador, eu talvez não tenho condições, ou com certeza não tenho condições de te ajudar, mas o Jesus que eu estou pregando, Ele não apenas tem o poder, mas Ele tem todo o poder. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar junto com você esta noite, te convidando. Primeiro, se você sente que precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e não somente os que estão aqui neste templo, mas você que está me ouvindo aí agora, precisa de transformação, de ser transformado por Jesus, eu te convido esta noite a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Se nesta nave, se neste templo há alguém que precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, eu te convido a erguer as tuas mãos agora. Se você precisa renovar a sua aliança com Jesus, Ele está aqui de braços abertos para te receber. Aí mesmo onde você está, coloca a mão no teu coração. Renova a tua aliança com Jesus, porque Ele está nesse lugar. Se você está precisando de uma cura divina, como eu estou precisando, se você está precisando de libertação, se você está precisando de um milagre em alguma área da tua vida, eu trago boas novas para você esta noite. Jesus está aqui e Ele tem poder para resolver a tua situação. Senhor Jesus, aqui está o teu povo, e nós estamos reunidos aqui no teu nome. A tua palavra nos garante que se nós clamarmos, os teus ouvidos não estariam cerrados. Pelo contrário, o Senhor atentaria à oração que se fizer ao teu nome. Por isso, em nome de Jesus, reunido com a tua casa, com o teu povo que te glorifica, que te exalta, que não cessa de te proclamar, eu venho ante aos meus irmãos te oferecer, apresentar ao teu altar, Senhor, as nossas dores, súplicas e as nossas necessidades. Senhor, nós cremos no teu poder, nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos no poder renovador do Evangelho. Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e O Espírito do Senhor está sobre nós nesta noite. Eu creio que milagres estão acontecendo neste momento.
Jesus estendeu